E desses sets que você tava mencionando, tem algum que você lembra que teve uma treta grande, assim, que você falou, meu Deus do céu. Teve. Particularmente comigo só aconteceu uma. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito calma, mas eu tive um pico de estresse. Durante o set de filmagem, acabei me desequilibrando. É uma coisa que eu não me orgulho, mas eu acho que os erros são Somam, né? importantes para que a gente cresça. Mas eu não sou uma pessoa que eu falo alto, eu não costumo gritar. Claro, né, para pedir um silêncio, que é normal, silêncio, vamos rodar. Mas nesse dia eu acabei gritando, porque eu tive a interferência de um produtor executivo. Nunca façam isso, tá, gente? Não pode, mas era um momento de estresse, a gente estava fechando rua, vai chuva, caminhão-pipa, muita coisa acontecendo no centro da cidade. E eu dei um comando e essa pessoa deu um outro comando, e aí eu falei, né, falei em tom alto, quem manda nesse set sou eu, então, por favor, se retire. E foi uma coisa muito estranha, hoje a gente dá risada, porque a minha equipe, que está comigo há anos, nunca tinha visto, eles pararam, olharam e falaram, a chefa rasgou a tanga rosa. E acabou virando uma situação cômica também. Depois eu me entendi com esse produtor, nos tornamos grandes amigos, inclusive, aprendi com ele, ele aprendeu comigo. Mas esse comigo assim foi um momento mais complicado assim de desequilíbrio, mas acontecem muitas coisas, porque a gente está sempre filmando na rua, né? Ou em casas, em espaços que não são comuns. Eu brinco Não tem sempre. controle total. Né? Você não tem controle total. E eu brinco que a gente senta às vezes no meio-fio, né, para tomar um café ou para comer um sanduíche, dependendo de onde você está filmando. Agora não mais por conta da pandemia, porque a gente tem um espaço designado para isso, tem que esterilizar as mãos, enfim. Mas antes, às vezes, a gente pegava um lanche e sentava. Na vida normal, você nunca vai fazer isso. Mas a publicidade, o cinema, nos dá essa licença poética Total. da gente fazer e a gente se sente ok, é normal. Sentar na sarjeta. Exatamente. Teve uma situação, um filme que a gente rodou, que a gente estava rodando no centro da cidade. Esqueci o nome da rua ali perto do Alto da 15, a Adri vai lembrar dessa história. E estava tendo um jogo de futebol, era Atlético e algum time e Grêmio, se eu não me engano. E nós montamos na praça o nosso QG, as barracas com câmera. Era uma cena que tinham vários carros antigos, a gente teve que transformar uma vitrine com objetos antigos. Era uma equipe muito grande. E, de repente, a gente fechou uma ruazinha com barracas. Então, tinha a barraca do figurino, a barraca de catering, maquiagem, enfim. E eu escutei algumas gritarias. E tiro. Ô, louco. Quando eu escutei o tiro... Atlético! Quando eu escutei... E pensa, a gente estava numa equipe de 80 pessoas, com câmera de cinema, toda aquela estrutura que vocês conhecem. E eu saí correndo. Mas eu corri muito, muito, muito. E me enfiei dentro da loja, que era o nosso set. E aí todo mundo falou, meu Deus, e tinha cone, tinha fita zebrada, e eu saltava, assim, eu fui muito rápido. Olimpíadas do set. Exatamente. E aí todo mundo da equipe, meu Deus, eu nunca vi, a Nani corre muito. E me escondi na loja, e realmente eram tiros, só que eram tiros de borracha. E os policiais estavam tentando conter a torcida, porque eles estavam tacando pedra nas vitrines das lojas, enfim, fazendo ali um burburinho. Nossa Senhora. E aí o set parou, e vocês sabem como é difícil parar um set, porque é tudo cronometrado. De burburinho. Burburinho. Enfim, foi uma situação muito cômica, e eu estava afônica, estava completamente sem voz, então eu gritava, corram! E a minha voz não saía, foi um estresse engraçado, depois a gente riu muito da situação. Imagina a cara do diretor de arte vendo a galera apedrejar as vitrines. Ai, meu Deus. Exato, mas correu tudo bem, ninguém se machucou, a polícia cuidou de tudo. A gente sempre também tem seguranças, né, no set de filmagem, então, quando viram toda aquela confusão. Mas agora eu lembrei de uma história que é muito engraçada. Que foi, inclusive, eu lembrei dessa história porque foi nessa região central que eu filmei também um outro trabalho, que era um filme de manifesto. Era Corinthians e Vasco. E teve uma época que o manifesto na publicidade era muito forte, né? Sim. Então, a gente estava nessa mesma região central
E a gente leva, quando a gente filma externa, a gente leva o banheiro químico, né? E eu estava rodando uma cena que também tinha chuva, caminhão-pipa, e a produtora foi ao banheiro. Só que a gente tinha que se deslocar, e o nosso platô pediu para que o banheiro químico já fosse fazer um deslocamento para poder chegar antes que a gente no próximo set de filmagem. A produtora estava usando o banheiro. E ela sentiu que o banheiro estava se movimentando. E abriu a porta. Aliás, ela estava, né, na posição de fazer ali o xixi, e a porta abriu. Quando a porta abriu, o caminhãozinho estava em movimento. E ela olhou, ela viu as pessoas paradas no sinaleiro, vendo ela naquela posição. Muito bom. E ela, meu Deus! Gente, socorro! Pare o carro! E aí os motoristas olhando e rindo pra ela. Ai, gente. É filme manifesto. Ela tá fazendo um manifesto. Literalmente ela tava cagando e andando. Cagando e andando. E foi uma situação muito cômica. E é uma pessoa que ela fez produção muito tempo com a gente, e agora ela está mais voltada à parte de línguas, e ela é atriz, que é uma pessoa cômica. Aconteciam muitas coisas nesse sentido, e sempre com ela. Mas a gente tem muitas histórias engraçadas. E, Nani, voltando um pouquinho que você tinha falado de ter esse set mais tranquilo, essa harmonia, e poder confiar na tua equipe, né?